Fala pessoal, tudo bem? Agora eu vou começar no YouTube uma série sobre análise gráfica. Eu vou explicar para vocês tudo que eu faço, todas as análises que eu faço para começar a entrar depois em estratégias de trading. Mas tem muitas coisas importantes para explicar antes disso, antes de você começar a fazer trade, principalmente com criptomoedas, que são altamente voláteis e é um mercado de alto risco. Então, não adianta, tem que estudar esse mercado, tem que entender o que você está fazendo para começar a operar nesse mercado. É um dos ótimos jeitos de se ganhar dinheiro, principalmente nesse mercado de cripto, que é, como eu falei, muito volátil, então você tem valorizações às vezes de 20% e 30% num dia de algumas moedas e é muito importante entender o que a gente está fazendo. Então esse daqui vai ser o primeiro vídeo de uma série de análise gráfica que eu vou fazer no YouTube, do começo ao fim, explicando tudo que eu faço para chegar nas estratégias de trading, beleza? Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é o halving do Bitcoin, que todo mundo fala, você já deve ter ouvido falar sobre isso. A programação do Bitcoin hoje ela é imutável, ou seja, ela foi feita, desenvolvida lá em 2008 pelo Satoshi Nakamoto e como forma de recompensa às pessoas que registram as transações do Bitcoin, elas recebem Bitcoins em troca disso, é a recompensa delas. Isso se chama mineração, você já deve ter ouvido falar sobre mineração de Bitcoin. A pessoa tem um programa do Bitcoin rodando no computador dela de todos os blocos, desde o começo até os atuais, e ela simplesmente registra as transações que vão ocorrendo a cada minuto na rede do Bitcoin. A cada 4 anos a gente tem o corte da metade da remuneração desses mineradores, ou seja, a cada 4 anos se diminui o número de Bitcoins emitidos a cada bloco minerado. A mineração do Bitcoin vai até 2140, ainda tem muito tempo pela frente. Só em 2140 vai ser emitido o último Bitcoin. E até lá, a cada 4 anos, a recompensa dos mineradores vai sempre diminuindo pela metade. A próximo halving do Bitcoin vai acontecer em 2024. Já teve um em 2020, teve um em 2016, em 2012 e assim desde o começo, que foi 2008, o primeiro ano do Bitcoin, e o primeiro bloco do Bitcoin foi minerado pelo próprio Satoshi. Eu não vou entrar em super detalhes sobre ciclos do Bitcoin, ciclos de ativos, porque na verdade a nossa natureza é cíclica e existem incontáveis vídeos sobre isso na internet. Eu vou entrar em mais detalhes sobre isso provavelmente no curso que eu estou fazendo. Mas você tem que entender que os ativos e principalmente o Bitcoin se move em ciclos. E os ciclos do Bitcoin são os halvings. Eu vou mostrar isso graficamente para vocês terem uma ideia de como se comportar durante os ciclos do Bitcoin, que é uma das coisas mais importantes. Detalhe, o Bitcoin, por ser a maior criptomoeda hoje, ele manda no mercado. Hoje a gente tem aproximadamente $1 trilhão em valor de mercado de cripto, e o Bitcoin, a dominância do Bitcoin corresponde a aproximadamente 42% disso, ou seja, quase metade do mercado é Bitcoin. Por isso que ele é a moeda dominante. Quando a gente for analisar qualquer outra cripto, a gente tem que analisar primeiro o Bitcoin. Se o Bitcoin está em tendência de baixa, provável que todas as moedas estejam em tendência de baixa. Vou mostrar isso agora graficamente para vocês. Então estamos aqui no TradingView. É o software de análise gráfica que eu uso para fazer os tradings no dia a dia. Eu trouxe aqui o gráfico BLX, que é o Bitcoin desde o começo, desde o seu lançamento, é o maior gráfico que a gente tem hoje do Bitcoin. E eu estou usando um gráfico de 5 dias, cada candle desses representa 5 dias, eu vou entrar no detalhe disso mais para frente. E eu quero explicar para vocês o halving do Bitcoin. O que acontece? Desde a criação do Bitcoin, a gente tem mais ou menos 3 momentos de mercado, que são consolidação, o bull market e o bear market. Ou seja, consolidação anda mais ou menos de lado. Bull market, o mercado sobe. Bear market, que é o que estamos atualmente, o mercado cai. Isso é cíclico. Como a gente consegue ver aqui no gráfico, eu dividi mais ou menos cada período desses em 450 dias. Simplesmente por observação, tá? Se você pegar o histórico do Bitcoin, eu estou usando aqui desde 2011 mais ou menos, a gente teve a primeira consolidação, 450 dias. Depois uma subida vertiginosa, 450 dias. Depois uma baita de uma queda, mais 450 dias.
Consolidação, 450 dias, e aí você já entendeu como é que funciona, né? Somando um ciclo completo do Bitcoin, a gente vai chegar em mais ou menos 1.350 dias, que é próximo de 4 anos. Lembra que eu falei no começo do vídeo que o halving do Bitcoin acontece a cada 4 anos? Não é exato, tá? Eu estou usando simplesmente uma métrica de divisão para ficar mais fácil de entender graficamente. A gente está aqui em 2016. Nós tivemos o halving do Bitcoin. 2020, depois do Covid, tivemos outro halving do Bitcoin. 2024 é a previsão do próximo halving do Bitcoin. Por que previsão? Porque o halving do Bitcoin acontece a cada número X de blocos. A previsão é que o halving do Bitcoin aconteça lá para abril, maio de 2024, onde a gente vai estar aqui no próximo bull run, ou seja, na próxima subida do Bitcoin. E aqui a gente está no momento presente, ó. Mais ou menos aqui julho. Ainda falta um pouquinho desse bear market para a gente entrar numa consolidação. Consolidação quer dizer o quê? Vai manter mais ou menos uma faixa de preços. Pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? A gente vê aqui que em algumas consolidações ele dá umas quedas bem grandes, bem relevantes ao longo da consolidação. Então isso daqui é só um apanhado para você começar a entender que os ativos, de forma geral, se movem em ciclos. Nós nunca vivemos o momento de hoje. Nós nunca tivemos uma pandemia nesse parâmetro e uma guerra acontecendo ao mesmo tempo com escassez de recursos naturais. Todo mundo que você vê no YouTube falando o Bitcoin vai acontecer tal coisa, o Bitcoin vai acontecer tal coisa, vai cair, vai subir, foi a zero, morreu, vai para a lua. Esquece. Ninguém tem o poder de prever o futuro. Isso não existe. Essa é talvez a lição mais importante que a gente tem que ter na cabeça. Bitcoin é um ativo extremamente bem fundamentado, veio para ficar, muito dificilmente ele vai embora, a adoção dele é maior a cada dia, a usabilidade dele é maior a cada dia, mas nós não temos como prever o futuro. Não, isso não existe. Se você vê algum youtuber, algum influencer falando que agora o Bitcoin vai a $3.000, que agora o Bitcoin vai a $10.000, esquece, é tudo chute, não temos como saber isso, beleza? Como que a gente analisa agora as criptos? Como que a gente começa a entender sobre análise gráfica? Primeiro, gráfico é uma coisa que a gente está acostumado desde o colégio, desde a escola, desde o primário. A gente está acostumado com gráficos de 2 eixos. 2 eixos é uma valorização em relação ao tempo. Isso é uma coisa que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia. Por exemplo, como é que a gente sabe que o mundo está esquentando, que a gente está sofrendo um aquecimento global? Se você pegar a média de temperatura desde os anos 50, você vai ver que a média vem aumentando. Ou seja, uma valorização da temperatura, um aumento da temperatura em relação ao tempo. Gráfico de 2 eixos. A gente já está acostumado com isso ao longo dos anos. A gente vê isso em tudo. Nada diferente de análise gráfica de criptomoedas. Obviamente você tem muitos outros indicadores para levar em consideração, mas nada mais é do que um gráfico de 2 eixos, valorização ao longo do período, ao longo de um tempo. Para dar um exemplo, eu vou mostrar o gráfico do S&P. Aqui a gente tem o índice, o S&P 500, ao longo do tempo. Se a gente pegar ele desde o começo, eu coloquei aqui no máximo, só digitar no Google que você tem acesso a essa informação, tá? Ele está em mais ou menos hoje 4.000 pontos, chegando perto dos 4.000 pontos, e a valorização dele foi de 3.500% ao longo do tempo. Nada mais que isso. O S&P são as 500 maiores empresas do mundo. É só uma representatividade gráfica de tudo o que isso significa. Nada mais que isso. Então ele está chegando nessa pontuação, por mais que ele tenha quedas ao longo do caminho, a gente consegue ver aqui desde o lançamento do S&P tudo que ele já valorizou ao longo dos anos. Gráfico de 2 eixos. E vamos agora para o começo da análise gráfica. O que eu preciso para analisar gráficos? De um software. De algum software que me traga esses gráficos, para eu poder começar a entender eles. O que eu vejo mais gente usando e o que eu uso no meu dia a dia é o TradingView. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, mas o TradingView eu acho que hoje é uma das melhores ferramentas que a gente tem para começar a análise gráfica. E aqui você tem não só de criptomoedas, tá? Você tem gráficos de ações brasileiras, americanas e uma série de outros ativos. Eu deixo aqui, por exemplo, está no Bitcoin, né? Esse daqui é o gráfico de 5 dias, a gente pode trocar para o gráfico semanal.
A gente pode trocar para outros tempos gráficos, que eu vou explicar mais para frente. Mas esse daqui é um dos melhores softwares hoje. A gente tem uma série de ferramentas de análise aqui de Fibonacci, de posições compradas e vendidas, que é o que a gente vai usar efetivamente depois para fazer os nossos tradings. Uma série de indicadores que a gente pode colocar de volume, de movimentação e por aí vai. Aqui desse lado eu tenho todos os criptoativos que eu estou de olho no momento. Por que eu já deixo aqui? Para eventualmente alguma oportunidade de trading, consigo trocar aqui muito fácil para o gráfico da Ethereum, por exemplo, da Cardano, da Solana, da Polkadot e assim vai. Aqui a gente consegue configurar tudo o que a gente precisa para definição dos nossos trades. Então, perca um tempinho estudando o TradingView, que vale muito a pena. E agora eu quero saber se você ficou com alguma dúvida sobre o que eu expliquei. Obviamente que eu não expliquei tudo detalhadamente, porque seriam vídeos muito complexos e muito longos, mas eu pretendo fazer isso de uma forma um pouco mais detalhada no futuro. Deixa aqui seus comentários, me fala o que você não entendeu, se você quer um vídeo maior, se você quer entender mais sobre análise gráfica, deixa aqui suas sugestões. Se você tiver alguma dúvida, me manda que eu vou analisar tudo que vocês me mandarem, beleza? Deixa seu like, compartilha esse vídeo e até a próxima. Valeu!